So we're back, ok, so now you know the numbers. Bom, espero que vocês tenham aí entendido os números, mas assim, ó, eu construí uma tabelinha aqui para vocês, ó. Então, olha essa tabela, dá o print nessa tabela, dá o print nela, escreve no caderno umas 10 vezes até você decorar todos. Foi assim que eu aprendi, gente. E olha, eu errava tudo, eu errava bastante, ó. 15, eu não lembrava, acho que era, qual que eu errava bastante? Ah, tinha um que eu errava bastante aí, 15, acho que era 50, sei lá. Então, você vai, 14, eu nunca lembrava se o 14 tinha o a mais ou não. Então, você tem que escreve lá 10 vezes até fixar. Nossa, que coisa antiga. É assim que a gente aprende, gente. Escreve várias vezes ali, pega a folha, coloca os números, vai escrevendo até você memorizar, gente. Não tem outra forma. Infelizmente é isso. E é legal você sempre relacionar o número com já o número direto, senão você vai ficar assim, você vai falar 5, aí você fica 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou assim em japonês, né? Que eu vou contar com a Ichi, Nissan, Antigo. Então, você tem que já relacionar direto o número como ele é em inglês. Então, não ficar só na ordem, tá? Tentar pegar fora da ordem também, para praticar sempre, certo? Vou colocar também agora para vocês, ó, o outro para vocês darem um print, que é com os números, aqui, ó, para a gente fazer uma comparação. Então, vamos falar primeiro aqui dos primeiros, né? Ó, a gente já tinha aqui 1, 2, 3. Aí tem que tomar cuidado aqui com o 3, né? Que é aí, a gente já falou várias aulas, né, João? Sim. A língua entre os dentes. Tem que falar desse jeito, né, Dom? Isso, a pontinha da língua na ponta dos dentes e o ar sai pela meio deles. Então, 3. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui tudo bem. Então, percebam que aqui, ó, vamos voltar aqui. Para falar 13, a gente fala 13. E para falar 30, 30. 30. Então, prestem atenção onde é que é o som forte, ó. 14, 14. 40, 40. 15, 15. 50, 50. 16, 16. 60, 60. 17, 17. 70, 70. 18, 18. 80, 80. 19, 19. 90. 90. Então, a gente fez aqui a revisão dos números, certo? Então, espero aí que vocês tenham aí memorizado essa parte dos números. E agora vamos para os números grandes, porque a aula de hoje vai do 0 até o bilhão, hein? Olha só. Antes da gente ir para lá, legal, Ed, aqui o aluno Henrique aqui da Proana, ele já prestou atenção no vídeo e fez lá uma sentençazinha copiando o modelo do vídeo, que é bem legal. Então ele colocou, Hello, my name is Henrique and I am 11 years old. Né? Então a gente usa o número que é real para a gente e aos pouquinhos eu vou aprendendo. E vários professores colocaram também aqui as idades, I'm 28 years old, I'm 60 years old. Então, legal, é assim que a gente vai aprendendo, né? Usando com exemplos reais aí pra gente. That's it. Good job, Henrique. Muito bem. Vamos lá, olha só. Pra gente falar dos números agora, vamos para os números maiores, olha só. Eu acho mais rápido assim, pra você pensar que 100 são os dois zeros, né? Por quê? 100 é 100, 500 é 500. E para falar 200? Só colocar o 2 na frente, fica então, 200. Então o pessoal fala, nossa, mas o Ed exagerou nessa aula, né? Colocou os números aí muito, muito extenso. Não, mas é só você vai. Então, 300, 300 e por aí vai. Mesma coisa para o 1000. 1000, então os 3 zerozinhos, 3 zeros, é o 1000. 1000, 1000. 2000, 2000. 3000, 3000, por aí vai. Né? Aí você pode falar, aqui, para 1000, lembrando que em inglês a vírgula é ponto e o ponto é vírgula. Isso para a gente que mexe com Excel é uma beleza. Né? E aí quer falar, 1500, você pode falar 1500, ou você pode falar 1500, olha só, 1500? 1500. 1500, você pode falar assim, e é muito normal, vocês vão ver isso em filme. Em linguagem militar, inclusive, eles falam 15, quer falar às 15 horas, né? Então, aqui não vai dar para enxergar nada, né? Vamos colocar. Eles querem falar 15 horas, eles falam rendezvous at 1500, então encontro ali às 15 horas, né? Mas em inglês vocês vão ver na próxima aula. A gente vai fazer uma aula só sobre como falar horários. Já dei spoiler das próximas aulas, né? Good. Como falar horas em inglês. A gente vai rever de novo os números, né? Então,
Então, lembrando aqui, né? Então você pode falar 1500, mas é 3 o'clock, tá? Fala 3 horas da tarde, 3 p.m., né? Aí a gente tem 100,000 aqui, ó. Então, 100, 100. 1,000, 100,000, né? 1 milhão, 1 million. E aí, para falar números fracionários, né? Será que eu falei certo? Será? Vou falar com os professores de matemática depois. Aí você fala point e aí 6. Então, ó, 0.6529, né? Você vai colocar aí, você vai falar o ponto ali. Então, ou aqui, 2.95. Então, você fala os números seguidamente aí, certo? Então, vocês todos sabem o pi aí, então já vai, certo? Bom, a gente tem aqui um exercício para vocês, que a gente vai pedir para que vocês façam o seguinte. Na aula passada, a gente meio que, na outra aula que a gente já usou isso, eu pedi para vocês colocarem as nacionalidades. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês coloquem, montem frases, isso aqui era meio que lição de casa, né? Então aqui, ó, você tem aqui 64.3. In the 64.3% of people, que está aqui embaixo, 64% das pessoas nos Estados Unidos, in the United States, are native speakers. Então eu quero que vocês coloquem aqui, a gente pegou os dados do texto, né? Esses são os dados que tem aqui no texto. Então eu quero que vocês se inscrevam no chat agora, que 16,7%, que é a mesma coisa que está aqui embaixo, vamos usar o exemplo aqui de novo. Então, ó, porcento é percent. Porcento das pessoas, percent of people. Então, eu quero que vocês escrevam no chat. 16,7% das pessoas no Reino Unido, e aí aqui você vai mudar, are native speakers. Depois eu vou colocar 5,3% do Canadá são canadenses. Depois 4,7% são australianos. Tentem colocar isso no chat. Tentem pelo menos colocar os números aí para a gente praticar os números aqui. Se você não lembra das nacionalidades, vamos lá. Vamos rever as nacionalidades que a gente viu na aula passada. Então, americano, nos Estados Unidos, American, né? Você pode falar, em vez de falar estadunidense. Aí, United States, British. Canadense, Canadian. Australiano, Australian. Sul-africano, South African. Irlanda, Irish. E Nova Zelândia, New Zealander, né? Então, mas aqui no exercício eu estou pedindo só para você montar a frase, não precisa colocar a nacionalidade. Então você vai usar o quê? Você vai usar essa parte que eu vou deixar em highlights aqui, ó. Os dados são aqui, percent of people, percent of people já vai ficar igual, né? Percent of people in, muda o país e are native speakers. Então você montou nas frases. Já temos alguma frase, João? Temos aqui uma frase da Pro Caroline que mandou pra gente. Ela colocou aqui: 16.7% of people in the UK are native speakers. Very nice, ok. Então a gente tem aqui, vou deixar de novo aqui para vocês darem um print aqui para fazer o exercício, porque a gente está ficando, temos 2 minutos de aula, né, João? Então, para vocês fazerem o exercício, deixa eu colocar enunciado aqui para vocês. Então, deixa eu apagar aqui. Opa. Então vocês vão colocar primeiro a nacionalidade e aí depois vocês montem as frases aí, certo? Bom, a gente tem outro exercício aqui para vocês que a gente colocou lá no menu de tarefas, vocês vão nas tarefas lá que tem lá no sistema, e aí tem esse exercício para vocês aqui, né? Então você vai fazer a leitura do texto, é um texto bem compacto aqui, é um parágrafozinho só, pegar a ideia geral, e aí meio que já a aula de hoje já deu a resposta, né? Então o exercício está perguntando se há mais nativos em inglês ou se há mais falantes de inglês como uma segunda língua. Se você prestou atenção na aula, você já sabe a resposta, né? Então tá bem simplesinho aqui. Então tá lá nas tarefas, certo? A gente vai republicar hoje as tarefas da primeira semana para quem perdeu, tá? E aí depois a gente tem outro texto, né? Esse texto a gente não vai dar tempo de a gente trabalhar na aula de hoje, mas eu deixo aí para vocês darem um print agora também. E aí vocês podem já fazer a leitura. E aí, como eu fiz a proposta para vocês lá no começo da aula, é você tentar achar aqui nesse texto os dados que está falando, né? Então, assim, achar o país, country, e o número de pessoas que falam inglês naquele país. Tá bem simples, então, porque a gente tem aqui as palavras parecidas com português, olha só. Dialect, dialeto.
os países, ó. South Africa, Índia, Nigéria, Philippines, e aí tem alguns dados. Então, vocês vão encontrar aqui os números que estão no texto, tentar relacionar com qual país estão falando, e aí vocês conseguem montar a tabelinha. E aí vocês podem até montar um gráfico depois, aí fala com o professor de matemática, certo? Pede do professor de matemática, certo? Lembrando, né, de que o foco não é entender o texto inteiro, mas encontrar os números e os países. Esse é o objetivo. Sim. Né? E aí também vocês podem fazer de outra maneira aqui, olha só. Aqui ficou meio que a resposta, já tem um pouquinho a resposta para vocês, né, que vocês podem já fazer. Também completar essa tabela, né, que aí você tem o país, a língua oficial e o número de falantes aí também. Então dá um print aí também dessa tabela aí para vocês fazerem, né? Talvez a gente, se for interessante para vocês, a gente faz a revisão para vocês. Ah, já coloquei a resposta da spoiler, certo? Bom, então lembrando que vocês podem compartilhar com a gente, né? Se você fez a sua tabelinha aí, se você fez o seu gráfico, você pode colocar lá nas redes sociais, mandar aos professores. E a nossa aula está acabando. Thank you very much, João. Thank you, Ed, for having me here. Don't forget to evaluate the class. Não se esqueçam aí de avaliar a aula, está aparecendo para vocês o QR Code. É isso aí. Lembrando que são assuntos pedagógicos, certo? Sempre está na dúvida, rever alguma coisa. Thank you very much. See you next Tuesday. Bye bye, everybody. Bye bye.